Olá, pessoal. Retomando a nossa jornada. Espero que o café tenha estado quente e o salgadinho gostoso. Então, vamos acelerar, porque companheiro Vavá, perguntei pelo senhor, tomei a liberdade de dizer à madame que o senhor tem sido objeto de referências, onde eu tenho feito palestras e cursos. O Vavá, o rei da avaliação lá em Tapetinga. Gente, a partir de agora eu vou dar uma acelerada para entrarmos em algumas dicas pontuais, ok? 1950, estamos em 2017, portanto, em 50, o corretor de imóveis passou a ser visto como consultor de família, atuando com o bem mais precioso que é a casa própria. Em 1956, surge o sindicato. Não, o sindicato apresenta uma proposta para a formação do curso técnico. Em 58, atenção meninas, em 1958 é revogado o artigo 37 do Código Comercial Brasileiro, que incluía as mulheres entre as que não podiam exercer a profissão de corretor. Como nós estamos falando de história, tem um demérito, mas a insensibilidade do ser humano para com as mulheres sempre foi flagrante. Lembro que eu citei hoje aqui o livro mais compulsado do planeta, a Bíblia? Gênesis. Lá em Gênesis tem uma passagem que indiscutivelmente mostra o poder da mulher. Quando Eva pega a maçã, sugere que Adão morda e Adão, se insurgindo, ela morra daí. Então, a Bíblia está claro, o poder da mulher. Então, a mulher era tida como incapaz, equiparada aos subíquos, legalmente. Em 1957, cai definitivamente o artigo que as vedava. Notícia para as meninas, é estatístico, continua. No Brasil, hoje, as mulheres superam o número de homens na nossa atividade profissional. E detalhe, as mulheres vêm se revelando de maneira ascendente na área de avaliação de imóveis. Portanto, meninos, cuidem-se que as meninas chegam para lá. Então, vimos 1962 foi criado o Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Em 78, vimos, considerada parcialmente inconstitucional, a 4.116 foi sucedida pela Lei 6.530, em 78, Decreto 8.871. Vimos aqui a revogação do Código 62, vimos maio. Vocês já ouviram este nome? Inálvaro Soares. Este cidadão é engenheiro civil e que muito tem contribuído para com a categoria de corretor de imóveis. Eu faço questão de homenageá-lo porque está sendo transmitido para o mundo. O Inálvaro, a convite meu, passou, inclusive teve um colega aqui hoje que procurou por ele. Como é seu nome? Landualdo, foi aluno do Inálvaro. O Inálvaro se dispunha a lecionar conosco na disciplina avaliação de imóveis, noções de avaliação, ele na qualidade de engenheiro. Sabe o que aconteceu? Fizeram uma denúncia que o Inálvaro, engenheiro e arquiteto na ocasião, estavam facilitando informações para corretores e ele
Por prudência e sugestão minha, inclusive, Marcelo, suspendeu a sua atividade. E na apostila lá que nós utilizávamos em nosso curso, tinha um texto que reflete a importância do corretor de imóveis avaliador. E eu sempre o homenageio com este texto. Se liguem, quem tem conhecimento tem poder. Eu vou ler rapidamente para vocês perceberem a importância do avaliador de imóveis nos municípios brasileiros. É um texto de John Wooden, um filósofo, que nos traz a seguinte mensagem. Um jovem, precisando de ajuda, procura um professor. Venho aqui, professor, porque me sinto pouca coisa, não tenho forças para fazer nada. Dizem-me que não sirvo para nada, que não faço nada bem, que sou lerdo e muito idiota. Como posso melhorar? O que posso fazer para que me valorizem mais? O professor, sem olhá-lo, disse-lhe: sinto muito, meu jovem, mas não posso lhe ajudar. Devo primeiro resolver meu próprio problema, talvez depois. E fazendo uma pausa, falou: se você me ajudasse, eu poderia resolver este problema com mais rapidez e depois talvez possa lhe ajudar. Claro, o professor gaguejou jovem, mas se sentiu outra vez desvalorizado e hesitou em ajudar seu professor. O professor tirou um anel que usava no dedo, sem olhá-lo, o deu ao garoto e disse: monte no cavalo, vá até o mercado. Devo vender este anel porque tenho de pagar uma dívida. É preciso que obtenhas pelo anel o máximo possível, mas não aceites menos que uma moeda de ouro. Vai e volta com a moeda ou com o anel o mais rápido possível. O jovem pegou o anel e partiu. Mal chegou ao mercado, começou a oferecer o anel aos mercadores. Eles olhavam com interesse, até quando o jovem dizia o quanto pretendia pelo anel. Quando o jovem mencionava uma moeda de ouro, alguns riam, outros saíam sem ao menos olhar para ele. Mas só um velhinho foi amável a ponto de explicar que uma moeda de ouro era muito valiosa para comprar um anel. Tentando ajudar o jovem, chegaram a oferecer uma moeda de prata, uma xícara de cobre, mas o jovem seguia as orientações e instruções de não aceitar menos que uma moeda de ouro e recusava as ofertas. Depois de oferecer a joia a todos que passaram pelo mercado, abatido pelo fracasso, montou no cavalo e voltou. O jovem desejou ter uma moeda de ouro para que ele mesmo pudesse comprar o anel, assim livrando a preocupação de seu professor e poder receber ajuda e conselhos. Entrou na casa e disse: professor, sinto muito, mas é impossível conseguir o que me pediu. Talvez pudesse conseguir 2 ou 3 moedas de prata, mas não acho que se possa enganar ninguém sobre o valor do anel. Percebem? Importante o que me disse, meu jovem. Contestou sorridente. Devemos saber, primeiro, o valor do anel. Volte a montar no cavalo e vá até o joalheiro. Quem melhor para saber o valor exato do anel? Diga-lhe que quer vender o anel e pergunte quanto ele dá por ele. Mas, não importa o quanto ele me ofereça, não o venda. Volte aqui com o meu anel. O jovem foi até o joalheiro, deu o anel para examinar. O joalheiro examinou o anel com a lupa, pesou o anel e disse: diga ao seu professor, se ele quer vender agora, não posso dar mais que 58 moedas de ouro. 58 moedas de ouro? Exclamou o jovem. E o joalheiro se assustou. Repare, sim, eu sei que com o tempo poderia oferecer até 70. Mas, como a venda é urgente, o jovem correu emocionado à casa do professor para contar o que aconteceu. Senta, disse o professor, e depois de ouvir tudo que o jovem lhe contou, disse: você é como este anel, uma joia valiosa e única, e que só pode ser avaliada por um expert. Pensava que qualquer um podia descobrir seu verdadeiro valor? E dizendo isso, voltou a colocar o anel no dedo.
Todos nós, corretores de imóveis, avaliadores, somos como esta joia. Valiosos e únicos, e andamos por todos os mercados da vida, pretendendo que pessoas inexperientes nos valorizem. Porém, ninguém, além do grande joalheiro, sabe o nosso valor. Ninguém pode me fazer sentir inferior sem o seu consentimento. Gente, a partir de hoje, se vocês não se deram conta, deem-se conta que vocês são valiosos na área de avaliação de imóveis. Sejam profissionais. Se lhes perguntarem quantos é sugerido determinado, não abram. Eu já vou dar-lhes as dicas como vocês devem proceder. Diga, Zil. Há 16 anos, esse mesmo joalheiro me descobriu. E entrando em uma grande imobiliária, pegando minha mão, pediu para o gerente daquela imobiliária me lapidar, porque a joia que estava aqui dentro, nem mesmo ele sabia que tamanho era. E eu descobri que você está me essa incomodando com esse seu depoimento. Sabe por quê? Porque a sua luz está me ofuscando. Parabéns, Zil. E eu espero que depois desse nosso encontro aqui, você capte, vocês captem o que vocês devem captar, porque é jogo aberto. Jogo aberto. Eu não estou aqui para agradar ou desagradar. É jogo aberto, é soro na veia. E a partir de agora ela vai povoar para a munição de vocês. Focar. Grande número de perícias e avaliações realizadas por corretores de imóveis. Vimos historicamente o retrocesso, né? Aquela coisa do corretor em segundo plano, até por conta exclusiva nossa. Falta de postura profissional. O mercado mudou, estamos vivendo um período revolucionário. A avaliação do imóvel é a primeira solicitação do cliente ao corretor no momento de vender, locar ou permutar seu imóvel. Gente, somos profissionais autônomos. Somos profissionais tecnicamente enquadrados na condição de profissionais liberais. Eu lhes pergunto, um corretor de imóveis e um advogado, o advogado cobra comissão para patrocinar os interesses do seu cliente? O advogado é um profissional liberal? O corretor também não é? Vamos fazer um exercício. A partir de hoje, não ajustem comissão nas intermediações que vocês estejam envolvidos. Ajustem os seus honorários. Já começa a surgir uma diferença. Vocês observarão. Olha, minha comissão, olha, os meus honorários. Não é uma questão de postura. A humanidade é hipócrita. A vida é um teatro. Se você não se valoriza, o cliente não vai te valorizar. Eu já tomei bolada nas costas de fazer uma avaliação de uma empresa, eu vou falar aqui alto e bom som, que está sendo transmitido de nome Aplicade. Me contratou para fazer um serviço. Quando eu cheguei nessa empresa para entregar um trabalho, através de um portador, da mesma forma que eles me envolveram, pense no luxo, na magnitude das instalações, e você se deixa envolver. Os grandes golpes, os grandes estelionatários são bem falantes, vestem sempre os melhores carros, e vocês. Chega meu preposto e entrega o trabalho. Eles aí pedem para aguardar um instante, entram e somem pela empresa. Minutos depois, voltam e dizem, não, mas não foi isso que nós acertamos. Diga lá ao Nilson que depois compareça aqui, porque nós não aceitamos, que eu mandei junto com a nota dos honorários, né? Sabem o que é que eu deduzo? Nesse tempo que a avaliação ficou lá por dentro, copiaram, estudaram, fizeram o que quiseram e eu fiquei chupando o dedo. Portanto, depois dessa pancada, eu trabalho assim. Primeiro, o Código Civil brasileiro preconiza contratar por escrito a prestação dos serviços profissionais. Quando o cidadão manda um comprovante de 50% dos honorários pactuados
e que eu confiro, eu aí parto para trabalhar. Quando eu entrego a avaliação e recebo o que falta, nunca mais tomei rasteira. Aplicaram e eu aprendi. Para que vocês não aprendam na dor, como eu aprendi, se liguem, contratem por escrito. Sabe por quê? O que é acertado não é caro. Joilson Nunes, aprendi com esse colega corretor. Você compôs, olha, R$2.000 para proceder à avaliação. Nós cobramos R$1.000 e R$1.000 na entrega. Estamos pactando. Pô, não pode proceder. Não. Eu vou. Aí que vem o teatro. Hoje nós temos a rede mundial de computadores, gente. Enviem um contrato. Quando vocês receberem o contrato assinado, sempre observando duas testemunhas. Testemunha em contrato não é de enfeite. Não é enfeite, é uma exigibilidade. Então, o profissional especialista no mercado, que diariamente convive com as demandas, é o corretor de imóveis. Os engenheiros e arquitetos norteiam suas avaliações com base nas informações fornecidas por corretores de imóveis. Corretores de imóveis. Nossas homenagens aqui a Edmundo, da E2. Quem é daqui é um grande parceiro, colaborador com o segmento imobiliário, envolvido em avaliação, mestre em avaliação, sediado aqui em Vitória da Conquista. Edmundo, tá? A empresa E2. Quem conhece aqui o Edmundo? Pois é. Edmundo é França, se não me engano. Nossas homenagens aqui ao Edmundo. Somente o corretor de imóveis tem competência para identificar determinadas particularidades do mercado que não podem ser expressas através de cálculos diferenciais e regressões múltiplas. Gente, isso aqui eu sempre trago. Em 2006, primeiro curso de avaliação de imóveis, Bandeira, no estado da Bahia. Eu estava lá, nossas homenagens. João Marcelo Diniz, professor, eu na condição de aluno, eu já lecionava a disciplina, mas eu precisava de uma certificação. Eu não podia me auto-certificar. Uma turma de 50 alunos, corretores, avaliadores, me cobraram. Nilson, você tem que fazer alguma coisa. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas tive essa experiência gratíssima em 2003. A categoria me elegeu presidente do CRES Bahia. Eu cumpri o meu mandato na gestão e vem sendo bem trabalhada pelo meu colega Samuel Prado. E aí começou a novela. Eu precisava, para atender os colegas, levar a informação da resolução 957 ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Começaram as minhas dificuldades, tentando agendar. É jogo aberto, amigos. É fato, eu vivi isso. É impressionante o descaso para com o corretor de imóveis. A dificuldade que eu encontrei para agendar uma audiência com o doutor Benito Figueiredo, presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à ocasião. Quem quer vai, quem não quer, manda. Fui ao tribunal. Sempre me posicionei assim, eu sou corretor de imóveis com orgulho, de segunda a sexta-feira, vocês vão me achar sempre de gravata, da melhor forma. Barbeado e... Quando eu cheguei lá no ambiente do tribunal, a Angélica, a secretária do presidente, por não, doutor, eu digo, ô, dona Angélica, tudo bem? Nilson Araújo, do CRES Bahia. Fechou o CISO. Sim, mas o que é que o senhor quer? Eu digo, eu preciso falar com o nosso presidente. Eu digo, nosso presidente. E aí eu tive que me valer do expediente da carteirada. Meti a mão no bolso, tirei a carteira da OAB, mudou o cenário. Gente, eu conto isso para que vocês saibam desse caso. Eu sou advogado, mas eu elegi minha profissão como corretor de imóveis. Eu sou um perito avaliador. Nisso, sai o presidente do tribunal, que já me conhecia de vista. Oi, doutor, eu digo, ô, doutor Benito. Aí eu consegui agendar a audiência com ele.
Quando eu chego lá, fui tratado como corretor de imóveis. Imprensa, jornalistas, e aí sai esse jornal aqui, do Judiciário, hein, gente? Resolução nacional habilita corretores a emitirem parecer técnico sobre o mercado de imóveis. Os corretores estão habilitados a emitir laudo técnico sobre o valor de mercado dos imóveis. Resolução desse sentido foi apresentada ontem à tarde para conhecimento do Tribunal de Justiça pelo presidente do Conselho, CRES, Nilson Araújo, em visita de cortesia ao presidente Benito Figueiredo. O presidente do CRES disse esperar que o conhecimento da nova norma auxilie os magistrados na resolução das lides judiciais. Nilson Araújo estimou que mais de 8.500 credenciados. Gente, em 2003 éramos 8.500. Hoje, nos aproximamos de 23 mil. Vocês têm corretores baianos. Vocês têm ideia do quantitativo de corretores de imóveis no Brasil? Trago-lhes. Anota. Aproximadamente 400 mil. Sabe quantos destes 400 mil são inscritos no Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis? CNAI. Eu acho pomposo o CNAI, porque o CNAI me permitam. André Blavin, lá de Brasília, conversando com ele, ele me convenceu que o CNAI é mais chique que CNAI. Porque CNAI, CNAI, Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. De 400 mil, vocês têm ideia de quantos inscritos no CNAI? Me parece que chega agora a 20 mil. Brasil, vocês percebem a riqueza que os aguarda como avaliadores de imóveis? Bahia, 23 mil aproximadamente. Sabe quantos corretores inscritos? Eu acho que não tem ainda 3 mil corretores inscritos como avaliadores. E existe um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em que recepciona os corretores avaliadores. Então, o doutor Benito me disse assim: Nilson, excelente notícia, agora eu tenho limitação. Divulgue o mais que vocês puderem para que as comarcas tenham conhecimento dessa boa nova. E aí o CRES disponibilizou vários ofícios e teve uma grande repercussão hoje em várias comarcas. Fica aqui a dica. Vá lá, meu irmão. O senhor é o rei lá em Tapetinga, rei da absoluto. O Cotiguiba, aqui em Conquista, já foi aluno nosso. Então, não esperem que caia do céu. Trabalhem o marketing pessoal de vocês. Estudem, especializem-se e se anunciem, porque quem não é visto não é lembrado. Então, na Bahia, o Tribunal de Justiça já recepciona, mediante convênio, os corretores avaliadores nas resoluções de lides em curso. Comentei com vocês que em 2006 fomos réus, né? Daqui, ó. COFES, Conselho Federal de Corretores, ganha ação que assegura a realização de avaliações imobiliárias aos corretores de imóveis. Após anos o sistema COFES Cresce ganhou, em última instância, o processo que assegura que os corretores de imóveis legalmente realizem avaliações em todo o território nacional. Com a decisão final, o Poder Judiciário não há mais que discutir a resolução COFES 957, precedida pela 1066, que não pode mais... Bem, gente, o João Teodoro deu essa entrevista fantástica em que alardeia exatamente a nossa vitória. Quem tiver interesse, nos peça que eu mando para o e-mail de cada um de vocês essa resolução, inclusive com o número do acórdão, que é a decisão final que nos assegura a condição de corretores, avaliadores de imóveis. Aqui, ó, Governo do Estado do Paraná, convênio, decreto, ó, fica autorizado o Poder Executivo a
a contratar, quando necessário, os corretores de imóveis inscritos no Conselho para atuarem em avaliações naquele estado. Comentei com os senhores com relação à experiência lastreada pelo Barcelos em São Paulo, e hoje os corretores paulistas são os profissionais da avaliação que procedem também avaliações para o tribunal. Ou seja, é crescente a condição do corretor de imóveis avaliador em mistério comentário. Corretores de imóveis, percebam essa tabela, viu? Corretores de imóveis, engenheiros e arquitetos. Corretores de imóveis, perícias e avaliações judiciais. Engenheiros, perícias e avaliações judiciais. Assistente técnico, corretores de imóveis, engenheiros e arquitetos. Assistente técnico. Vocês têm ideia do que seja um assistente técnico? Vocês têm ideia do que seja um perito avaliador? Um perito avaliador é o profissional de confiança do juízo, ou seja, do juiz. Deixa eu lhes dar boas notícias. Março de 2016. CPC, Código de Processo Civil Brasileiro, outrora consagrava que para este mistério só profissionais com formação superior, vale dizer engenheiros, podiam laborar nesta área. O Código de Processo Civil, a partir de março de 2016, sofreu mudança, atribuindo-nos, enquanto corretores de imóveis avaliadores, o mistério de procedermos em perícias avaliatórias. Então, numa perícia avaliatória, existe uma luz que se acende, porque numa perícia que envolve, pois, duas partes, demandante e demandado, tecnicamente existe a figura do assistente técnico. Nada mais é que um profissional de avaliação de confiança da parte. Então, numa perícia existe o perito avaliador, designado pelo juiz, um assistente técnico, contratado pelo demandante, e o assistente técnico, contratado pelo demandado. Portanto, é uma área riquíssima para o corretor de imóveis avaliador. Corretores de imóveis, avaliações para empresas. Engenheiros e arquitetos, avaliações para empresas. Corretores de imóveis, avaliações particulares. Engenheiros e arquitetos, avaliações particulares. Corretores de imóveis, avaliações para prefeituras. Engenheiros e arquitetos, avaliações para prefeituras. Epa, epa, epa! Jogo aberto? Estamos em que estado? Bahia. Pasmem. Pasmem. A previsibilidade do corretor de imóveis atue. Eu quero render homenagens, nesse instante, ao já tem alguns anos, secretário da Fazenda do município de Feira de Santana, Bahia, Joaquim Bahia. O que o Joaquim Bahia fez? Procedeu. Identificou corretores avaliadores de ponta na cidade de Feira de Santana, contratou-os. E estes corretores avaliadores, de maneira criteriosa, fizeram uma revisão na planta de valores do município, tipo, um imóvel que valia 300, um exemplo, 300, o corretor avaliador contratado, uma equipe, identificou que aquele imóvel de 300 valia 500, de maneira fundamentada. De maneira fundamentada. Chegou para o munícipe e disse, olha, você está recolhendo sobre 300, mas o seu imóvel vale 500. Então, a gente vai ter que rever. E, de maneira ordeira, fizeram, que gerou uma captação significativa de recursos, e isso foi copiado por muitos municípios brasileiros. Mas, em Salvador, por força de portaria, bandeira, o prefeito da cidade de Salvador proíbe o exercício do corretor avaliador em ações afetas à Prefeitura Municipal de Salvador. Pasmem. E o que aconteceu? Surgiu um novo mercado para estes corretores avaliadores para contraditarem, mediante avaliações de imóveis criteriosas,
os valores atribuídos àquelas unidades inscritas no cadastro municipal da cidade de Salvador. Ou seja, a figura do corretor de imóveis avaliador crescendo. Cabe a nós nos segmentarmos de conhecimento para a manutenção deste status. Corretores de imóveis, avaliações para consórcios de imóveis, engenheiros e arquitetos, agentes financeiros. Aí vem, normalmente em sala de aula, a gritaria dos colegas. Professor, por que a Caixa Econômica Federal não aceita avaliação de corretores de imóveis? Você ia perguntar, não perguntou. Acho que vier com eles. Como é seu nome? Jorge. Jorge, olha, é muita informação. É pena que um dia é pouco, uma semana é pouco, mas a gente faz o que a gente pode. Jogo aberto? Existe um questionamento que eu vou... Olha lá, está sendo transmitido. Nós temos uma tabela de honorários. Marcos Well, uma tabela de honorários referencial. Antes da alteração da última tabela referencial de honorários, era previsto que o corretor de imóveis avaliador poderia cobrar, aqui na Bahia, até 1% do valor do imóvel avaliado. Uma mudança, uma nova tabela, passou a vigorar. Essa tabela é referencial, hein, gente? Tabela mínima de honorários. Avaliação de imóveis urbanos, um salário mínimo. Gente, a acuidade é de extrema importância na vida do corretor avaliador. Ele tem que interpretar. Eu hoje atingi o status, pelo trabalho que venho desenvolvendo, eu não saio da minha cadeirinha para proceder a uma avaliação lá em Salvador. Imagine se sair de lá para vir fazer aqui em Conquista, como já aconteceu. Eu não cobro menos de R$ 1.500 por avaliação, por simples que seja. Vocês sabiam que hoje existem softwares que atendem nesta área? Nossas homenagens aqui a FC Fábio Costa, executivo da Tech Plus, desenvolveu um software, o sistema WebPoan, disponível para os corretores de imóveis do Brasil, onde eles estruturaram este software pelas normas de elaboração de um parecer técnico de avaliação de mercado. E você, se tiver um sinal de internet de um smartphone, você elabora um laudo de avaliação, ou mesmo um PETAM, parecer técnico de avaliação de mercado, ou mesmo um POAM, parecer opinativo de avaliação de mercado. Gente, o cenário mudou. Tudo isso, essas ferramentas para auxiliar o corretor avaliador. Aí, partindo deste questionamento, eu lhes pergunto, a Caixa Econômica tem um setor de engenharia? Tem. Quem integra o setor de engenharia da Caixa Econômica? Engenheiros e arquitetos. Na Caixa Econômica Federal, essa contratação se dá sem ser por concurso público? Só concurso público. Então, repare, aí é uma leitura minha, viu, gente? É uma leitura minha, eu parei para refletir. Então, repare, se a minha tabela referencial me gera a possibilidade de cobrar, no mínimo, um salário mínimo, referência. Vocês têm ideia de quanto se cobra, ou quanto se cobra para o procedimento de uma avaliação no âmbito da Caixa Econômica Federal? 750. Excelente. Agora, tem outros engenheiros, na universidade de Figueiredo, eu sou funcionário da Caixa, são credenciados que eles fazem esse tipo de avaliação também. Maravilha. Só que o detalhe, o engenheiro não fica com 750. Aí é que tá. Como é seu nome, Capu? Arlan? Arlan? Era o que eu ia... Arlan? Era o que eu ia questioná-los. Dos 750 que o colega aqui está comentando, esse valor vai para o avaliador?
E o resto vai para onde? Vocês perceberam que o valor da torta fatiada, de repente, é um inconveniente termos enquanto partícipes desta torta. Agora me perguntem, se me propõem avaliar o imóvel, demandas, às vezes, difícil. Eu vou aceitar com vocês, né? Eu, corretor, eu não tenho interesse. Agora, Vavá, é por isso que eu faço citação a você, Vavá, lá em Tapetinho. Vavá avalia para o Banco do Brasil? Hein? Banco do Brasil particular. Sim, sim. Bradesco? Outras instituições financeiras? Você é engenheiro, Vavá? Não. Você é corretor de imóveis, Vavá? Você já fez curso de avaliação, Vavá? Alguns, né, Vavá? Vavá fez a diferença. Vavá, lhe acharam ou você se articulou para que lhe vissem, Vavá? Quem não é visto não é lembrado. Trabalhem o marketing pessoal de vocês. O que fez Vavá? Eu estou dizendo que eu já estudei com ele. Ele me deu essa colher de chá, me ensinou algumas coisas, né, Vavá? Olha, o Vavá é campeão, gente. Então vocês também podem ser, ou podem ser. Então, ó, Caixa Econômica Federal, algumas agências em São Paulo já recepcionam avaliações de jogo aberto, gente. Eu estou comentando com vocês como eles remuneram, o que interessa ou não. O mercado é crescente, o mercado é riquíssimo. Especializem-se e eles vão alcançar vocês. Não se incomodem com isso, não, porque é irreversível. Vão ter que se valerem dos profissionais da avaliação, corretores de imóveis. Ok? Diga. Uma pergunta. No frigir dos ovos, o corretor e avaliador, ele pode prestar serviço para bancos? Nada impede. Então, ali, Como é seu nome? Flávio. Deixa eu lhe dar uma notícia para responder. Flávio, março de 2016, um gargalo que existia e que deixava às vezes a gente com a goela. É o Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil já vislumbra a participação de corretores de imóveis avaliadores na área de avaliação de imóveis. Ok? Então, fica aqui essa mensagem. Então, avaliações para empresas públicas, grandes empresas. Reparem, se eu comento com vocês que vocês devem trabalhar o marketing pessoal de vocês, eu lhes pergunto, uma empresa dessa os alcança, vai contratar quem? O corretor de imóveis. Se o corretor de imóveis sabe que existe literatura ou normas que restringem, quem foi procurado foi o corretor. Gente, não se metam a gato mestre. Sabe o que é que eu faço? Eu trago para aquele trabalho, agora recentemente, dezembro de 2016, nosso escritório foi procurado para procedimento em avaliação. Uma querela, uma lead internacional. Eu não posso citar por questões de reserva. Quando eu senti a complexidade do trabalho, o que é que eu fiz? Alinhei no procedimento um engenheiro e um arquiteto. Gabriela Pastan e Nalva Soares. Eu falei da complexidade da avaliação, né? Sabe quanto nós cobramos? Alguns R$1.000. Sabe o que acontece? Pagaram, teve uma repercussão muito positiva, esse trabalho está na Europa e, por consequência, já gerou indicação para novos trabalhos. Então, fica aqui a dica para vocês, corretores de imóveis. Se vocês se depararem com situações complexas, quem foi procurado? O corretor de imóveis. É melhor ter o que dividir
com alguém do que não ter para dividir com ninguém. Traga um contrato com o administrador, um contador, um economista, um profissional. Querem ver uma coisa? Vavá? O administrador está aqui. Pronto. Marcos Joel. Querem ver uma coisa? Avaliação de imóveis rurais. Normalmente envolve um médico veterinário, envolve um agrônomo, um técnico agrícola. Você vai se meter a fazer algo que transcende a sua competência? Faça em parceria. Cada macaco em seu galho. Fica aí a dica para vocês com relação. Então, metodologias de elaboração de um PETAN. Eu falei de COFECI, tá? Aí eu tenho visto PITAN, PETAN, KINAI, SENAI. Bem, como nordestino eu vou... É uma sigla, né? P, parecer. T, técnico. A, avaliação. M, médico cardiológico. Quem aqui já teve a oportunidade de fazer um curso de avaliação de imóveis? Olha que bacana, olha, número significativo. Vocês sabiam que a resolução 957 e o ato normativo alinhou no mínimo 13 itens e subitens a serem observados numa avaliação de imóveis? 13 itens e subitens. Gente, são itens de extrema relevância no procedimento de avaliação de imóveis. E os subitens. Lembram que eu comentei aqui com vocês? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 3º, ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que eles conhecem. Existe a Resolução 957, precedida pela 1066, em 2007, o ato normativo em 2008, independente de procedimentos estimados pela ABNT, que eu sugeri a vocês que não deixem de ler as NBRs inerentes, imóveis tombados, imóveis rurais, imóveis industriais, imóveis na área urbana. Ou seja, a avaliação de imóveis não é para amador, é para profissional. Aí muitas vezes o cidadão faz o curso. Agora, por exemplo, o CRES de São Paulo, de maneira magnânima, tem disponibilizado para o Brasil inteiro um curso de perícia em avaliação imobiliária. Eles abordam, e o curso é online, onde você faz super... Eu fui aluno, mais pessoas aqui presentes foram alunas. Eu parabenizei pessoalmente o presidente Viana pela iniciativa, pela disponibilidade. Acompanhem, porque vai ter um outro, as inscrições devem estar... Terminou. Terminou, mas não que não fez, não fique triste, porque outros virão. Ou seja, quanto mais vocês puderem se especializarem, melhor. Então, na elaboração de um PETAN, existem 13 itens e subitens mínimos a serem observados. Jogo aberto, gente. Você sabe o que é que eu tenho visto no Brasil afora? Eu digo isso porque há muitos anos eu ministro cursos, vários. Dentre eles, avaliação de imóveis. E eu vejo, às vezes, colegas estudando conosco na sala dizendo assim: eu não avaliava imóveis porque eu não tinha curso. Eu digo assim: qual é o número do seu CRES? Um exemplo, 1313. Eu digo: sim, por que você não avalia? Porque eu não tenho curso. Pô, mas você tem inscrição no CRES? Sim, mas eu não tenho curso. Eu digo: e qual é o impedimento? Porque eu soube que só quem pode avaliar é quem tem o curso. Gente, jogo aberto, olha, Lei 6.530, artigo 3º, é prerrogativa do corretor de imóveis. Intermediar a locação, intermediar a venda, dentre outras vírgulas, opinar acerca de comercialização imobiliária. Então, quando o corretor de imóveis é contratado para avaliar o imóvel, ele não tem inscrição no CNAE, no Cadastro Nacional de Avaliadores, ele não pode fazer a avaliação. Gente, avaliação nada mais é que você estimar o possível valor do mercado. Se vocês conhecem as normas, é o ideal, porque vocês procederão com
segurança. Com segurança. E em observância a normas, pode gerar lesões ao cliente ou ao profissional que contratou. Tipo, por imperícia, por negligência. Então, eu recomendo que vocês se aprofundem na leitura. Para tanto, dentro de poucos instantes mais, eu vou dar referências bibliográficas para vocês. Já comentei aqui do Luiz Ferrini, inclusive comentei que não é uma literatura apropriada. Falei do Ficker e falaremos de outros mais. Então, metodologias de elaboração de um PETAN. Como fazer? Está disponível esse material, o ato normativo, a resolução. Leiam e ali vocês vão observar os procedimentos. Vocês já ouviram falar em POAM? Mas, ó, não é pata de caranguejo, não. Gente, à luz do que está disponível no nosso normativo, POAM nada mais é que o... Agora, vocês não encontram isso em literatura, ok? Foi uma sigla que eu imaginei, desenvolvo no meu dia a dia enquanto corretor avaliador. O que foi que eu disse aqui a vocês? É jogo aberto. POAM, parecer opinativo de comercialização, de avaliação imobiliária. POAM. Tanto é que, em desenvolvimento com a TecPlus, tecnologia imobiliária, na área de avaliação, nasceu o software que eu comentei com vocês, o sistema web POAM. Na elaboração de um PETAN, de um parecer técnico de avaliação mercadológica, é indispensável a posição do selo holográfico disponibilizado pelo CNI, vale dizer, pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Então, observem. Vocês já ouviram aquela terminologia, aquela palavra chamada Denorex? Os mais antigos sabem. Parece, mas não é. Era um produto anti-caspa que diziam que era remédio, e aí a fábrica dizia, parece remédio, mas não é. Combate efetivamente. Então, se vocês sabem que existem procedimentos a serem observados numa avaliação de imóveis, 13 itens e subitens. Vocês não têm ainda a inscrição de vocês no CNI, Cadastro Nacional de Avaliadores. Só quem tem acesso ao selo holográfico é o corretor inscrito no CNI. Então, o que é que eu oriento a vocês? Que observem todos os itens possíveis na elaboração de um parecer. Como não tem um selo, chamem-no de POAM, parecer opinativo de avaliação mercadológica. Um Denorex parece, mas não é. Jogo aberto, gente. Está errado? Não. Sabe por quê? Porque vocês observaram os procedimentos que deveriam ser na elaboração do PETAN. Simples assim. Ok? Contigo, dúvida? Então vamos embora. POAM não é pata de caranguejo, viu? Mas é um parecer opinativo. A TGI TecPlus, que é a empresa que eu mencionei aqui agora há pouco, tecnologia a favor do corretor de imóveis. Se vocês tiverem curiosidade, ó, simples assim, culturaimobiliaria.com.br. É o nome do portal onde vocês encontram disponibilizados gratuitamente um template editável para a apresentação de uma proposta de honorário. Vocês encontram editável, estão autorizados, tire a marca que tem lá, botem a marca de vocês, editável. Gratuitamente, não custará um centavo a vocês. culturaimobiliaria.com.br. Minuta de contrato para prestação de serviço e avaliação de imóveis. Tchum. E de um juiz federal, J. Marins,
Nossas saudações ao J. Marins. Um livro, Conte até 10. E outras coisas mais que vocês encontram lá no portal Cultura Imobiliária. Bem, qual a tecnologia utilizada na elaboração de uma avaliação pelo corretor de imóveis? Método comparativo direto de dados de mercado. Gente, se liguem. Metodologia. Método comparativo direto de dados de mercado. Gente, isso a gente estuda no curso específico e que eu disponibilizo a partir de agora a informação para vocês. Existem 3 procedimentos indispensáveis. Se lembram do ovo de Colombo, da historinha? Ah, é só isso? Assim eu também faço. Nosso objetivo aqui é exatamente esse. Disponibilizar para vocês ovo de Colombo. Ah, é assim? É assim. Faça assim que você vai se dar bem. Estou abrindo o jogo para vocês. O procedimento na metodologia, no método comparativo direto de dados de mercado, consiste em três etapas. A determinação da média aritmética. Como é que vocês deverão proceder para determinação de uma média aritmética? Existem regras, hein, gente? Numa avaliação de imóveis, o indicado na elaboração de um PETAM, que é o parecer técnico de avaliação de mercado, é exigível que o corretor avaliador identifique no parecer, no mínimo, 5 amostras. No mínimo, 5 amostras, na elaboração de um parecer técnico de avaliação de mercado. Passo número 1, identificado as amostras, aí vem. Existem regras, existem pormenores neste procedimento. O ideal é que o corretor avaliador identifique essas amostras, de repente, no mesmo empreendimento, no mesmo bairro, na mesma quadra, na mesma cidade. Este é o ideal. Mas nem sempre o ideal é possível. Mas existem técnicas que fazem com que o corretor avaliador, não encontrando o ideal, ele resolva com o que ele tem. Tipo, identificadas 5 amostras, passo número 1, MA. O que vem a ser o MA? A determinação da média aritmética. Simples. Diga. Seu nome? Alisson, Diga, Harrison. você comentou aí sobre 5 amostras. Isso. Ficou exclusivo escolher 5 amostras, falou que os preços não são reais, são subjetivos. E essas 5 amostras, elas têm que vir de um PETAM para ser válido? Você pergunta assim, tem que vir de um PETAM? Tem que vir do mercado. É porque a gente está indo por etapa. Alisson, né? Alisson. Aquelas 2 primeiras letras, falei para que eu ouça. Não, MA. Segundo, qual é? MH. Você sabe o que é MH? Vocês têm ideia? Média homogeneizada. A regra determina que, quando você encontrar amostras díspares, você vai tratá-las homogeneizando-as. Então, qual é a regra de homogeneização? Jogo aberto, hein, gente? Na elaboração de um parecer técnico de avaliação do mercadológico, o mínimo, 5. O máximo, quanto mais segurança você obterá no resultado. Então, se você, por exemplo, nos cursos que nós ministramos, nossas homenagens aqui a Ednei Trevenzol, Oscar Hugo,
O Ednei Trevenzol, ele é autor de uma apostila que nós adotamos. No primeiro exercício, elaborado por Ednei Trevenzol, lá em Goiás, ele nos dá 15 amostras. Então, qual é a regra? Determinado metro quadrado de cada amostra, é regra, hein, gente? Vocês identificarão a amostra de maior metro quadrado e a de menor metro quadrado. Ok? Então, vocês tinham 15, não é? Descartaram nas extremidades, a maior e a menor. Quem tinha 15 agora passa a ter quantas? 13. Você vai pegar a soma das 13 e dividir por 13. E multiplicar pela área do imóvel que você está avaliando. Então, nesse momento, vocês já terão identificado 2 possíveis valores nesta avaliação. Uma determinada pela média aritmética e a outra determinada pela média homogeneizada. Estão acompanhando minha linha de raciocínio? Pronto. Quantos estágios são necessários? 3. MA, média aritmética, MH, média homogeneizada, e MP. Alguém sugere o que vem a ser MP? Não é Ministério Público não, hein, gente? Média ponderada. Tratamento primário estatístico. Como é que se determina uma média ponderada numa relação de tratamento amostral? Regra. Quase isso. Como você já tem a média aritmética, você vai pensá-la, você irá acrescê-la de mais 20% e menos 20%. Nesse instante que você estabelece mais 20, menos 20, se liguem, nós estamos trabalhando nesse exercício do Ednei Trevenzol com 15 amostras, né? Então você vai ter um intervalo maior e menor. Você vai lá no quadro de amostras e identifica quais delas não se contêm neste intervalo maior e menor. Nesse exercício que o Ednei Trevenzol nos disponibiliza, sai uma. Então, quem tinha 15, sai uma, ficam 14. Vocês pegam a soma das 14, dividem por 14, multiplicam pela área do imóvel que vocês estão avaliando. Então, nesse momento, vocês têm 3 possíveis valores no resultado daquela avaliação. Primeiro, determinado pela média aritmética. Segundo, pela média homogeneizada. Terceiro, pela média ponderada. E o que manda a regra? Que vocês estabeleçam o valor, sempre expressando valor médio, limite inferior e limite superior. Como é que é determinado o limite superior e o limite inferior? É regra. É regra. Vocês disponibilizarão no resultado. Valor médio, X. Limite inferior. Manda a regra. Como nós estamos trabalhando aqui, em termos de citação, com 15 amostras, quanto maior o número de amostras, menor o índice. Então, a regra admite que você trabalhe com uma variação de 5 a 10%. Então, se você está trabalhando com apenas 5 amostras, trabalhe com 10. Se você está trabalhando com 15, trabalhe com 5. Ok? Então, valor médio, limite inferior, menos 5 ou menos 10. Limite superior, menos 5 e menos 10. E o que é que determina a literatura em avaliação de imóveis? Jogo aberto? Simples assim, né? Vale a sensibilidade, vale a experiência do avaliador. No momento que vocês começarem a elaborar a avaliação de imóveis cotidianamente, vocês vão conquistando mais segurança do Ministério de Avaliação. Agora, para tanto, eu recomendo, leiam João Marcelo Diniz, leiam Luiz Portela, leiam, aqui de Pernambuco, Mendonça. Gente,
Quanto mais informações vocês tiverem, mais segurança vocês terão nos procedimentos de avaliação. O que é que eu normalmente digo? Vai, Vavá. O Vavá, quando fez o curso conosco, ele me deu um depoimento que me marcou muito. Ele disse, Nilson, esse curso eu já fiz em São Paulo, já fiz em Sergipe, estou fazendo aqui com vocês. Foi isso, Vavá? O Vavá, quando veio fazer o curso conosco, ele já tinha inscrição no CNAI, no Cadastro Nacional de Avaliadores. Mas ele veio para ver se ele identificava algum fato novo, alguma informação a mais do que ele até então tinha identificado. E eu fiquei muito feliz que ele disse, Nilson, eu atingi meu objetivo, eu consegui identificar mais alguma coisa. Então, o que eu digo aos nossos alunos quando fazem o curso pleno, mínimo 24 horas? Olha, terminando o curso, vocês não estarão ágeis em avaliação. Imagine uma palestra rápida dessa aqui, que a gente está batendo papo. Eu estou dando os tópicos para que vocês reflitam e para que vocês, então, se desenvolvam. Estou indicando para vocês, inclusive, referências bibliográficas para que vocês se desenvolvam. Querem uma dica bacana, gente? Viana Neto, Cresce de São Paulo. Entre no portal do Cresce de São Paulo. Gente, palestras com 1 hora ou mais de duração só sobre avaliação de imóveis. Assistam um vídeo que tem lá com o Luiz Pinto Barcelos, super esclarecedora, quando ele fala, inclusive, da similitude entre laudo de avaliação e parecer técnico de avaliação do mercado. O Barcelos nos deixa claro que é uma questão simplesmente de tempo, é uma questão política. Laudo e parecer. Porque do ponto de vista etimológico, ok? Então, disponível para vocês, gratuitamente, ó, um template. Está vendo essa marca aqui? Essa marca aqui vocês podem tirá-la e colocar de vocês. Podem tirá-la e colocar de vocês. É um template. Isso nos custou um investimento, um design gráfico. Então, quando alguém nos solicita uma proposta, lembra que eu comentei com você do Tiago? Gente, sejam profissionais. Não digam, eu quero tanto. Não, procedam assim. Ó. Proposta, ele vai analisar, depois, minuta de contrato de prestação de serviços. Está lá. Está disponível para vocês, hein? Gratuitamente, editável, estão autorizados a modificarem. Procedimento. Normalmente a gente coloca Salvador, tanto. O cliente da Quarta Nobre, aqui é uma homenagem ao Viana, que é um cara que é um batalhador na área imobiliária para conosco, para nós corretores de imóvel. Atenção, doutor Augusto Viana Neto, prezado senhor. Primeiramente, agradecemos a oportunidade pela solicitação que nos foi feita acerca de avaliação. Temos imenso prazer em submeter a nossa apreciação, nossa proposta de serviço de avaliação imobiliária para fins de determinação de valor de mercado para venda, bem como locação. Aí vocês adequam, ok? Proposta técnica de avaliação. Aí vocês se identificam, né? Que não é visto, não é lembrado. Então, Nilson Araújo, corretor de imóveis, professor licenciado, porque se a gente não se posiciona, ninguém vai valorar. Imóveis, objetos das avaliações. 1. Determinar os imóveis que serão avaliados. 2. O conteúdo e objetivo da avaliação constam dos seguintes itens. Inicialmente, serão realizadas vistorias em todas as áreas dos imóveis, visando conhecer seus detalhes, variáveis. Bom. Bem, posteriormente serão, eu estou passando para a gente ganhar tempo, quem tiver interesse está disponibilizado gratuitamente no portal. Basta que vocês inscrevam-se na lista VIP e tenham acesso ao template que eu mostrei a vocês e a minuta de contrato de prestação de serviços. Documentação necessária ao desenvolvimento. Para a execução dos trabalhos, devem ser disponibilizados após a assinatura
do contrato, em quitação, na primeira parcela contratual, os seguintes, gente, eu estou falando aqui para profissionais. O tempo do amadorismo passou. A partir de hoje, existem 3 tipos de contratos. Os contratos tradicionais escritos é o ideal, para que vocês não ouçam o que eu já ouvi um dia. Eu disse, mas pronto, palavras o vento leva. Só dá vontade de chegar. Dá um mundo. Não, que aí é pressão. Mas é carinho. Dá vontade. Então, repare. Cópia da escritura dos imóveis. Aí nós vamos nos deparar com um grande problema. Nossas homenagens aqui a um sociólogo chamado Alberto Jones. Alberto Jones, numa mesa de café, me ensinou o seguinte, ó. Quem quiser anotar aí é de graça, hein, gente? Google. Coloquem lá, Alberto Jones, tese de doutorado. O Alberto Jones é doutor em... É doutor. Me esqueça aqui o título do doutorado dele. Você sabe o que é que ele deixa inequívoco na tese de doutorado dele? 80% das propriedades do Brasil são irregulares. Eu falei Brasil, eu não falei Vitória, isso, eu não falei Bahia, eu não falei São Paulo, eu falei Brasil. Está lá, leiam, trabalho riquíssimo, riquíssimo. Ele trata as propriedades do Brasil da época das capitanias hereditárias até o dia em que ele esposara, em que ele defendera a sua tese. Alberto Jones, tese de doutorado acerca de comercialização. Qual é a obrigação do corretor de imóveis avaliador? Solicitar do contratante da prestação dos serviços esses documentos mínimos. E aí vocês se depararão com as mencionadas. Ah, escritura não, tem. Aí é muito comum. Não, nós só temos as compras e venda. Né? Qualquer que seja o documento ou o título de propriedade, o corretor avaliador ele tem que ter cuidado e referenciar para se livrar de problemas. Ok? Cópia do IPTU, respectivos anos de tal, outros documentos e informações que ajudem ao desenvolvimento, composição e finalização do parecer técnico ou do laudo técnico. Recordam-se que eu comentei com vocês para terem acuidade, se contratados por particulares, se vocês não têm informação na área específica de engenharia, não dê título ao trabalho de vocês, laudo, deem título, parecer, deem título opinativo, ok? Parecer à luz da resolução 1066, opinativo à luz do artigo 3º da lei 6.530. Prazo para elaboração. Gente, todas as vezes que vocês forem contratados, observem que o cliente quer a avaliação para ontem. Ah, mas eu tenho um prazo? Não, eu preciso disso para amanhã. Gente, vocês são profissionais. Como é que vocês, contratados, são para elaborarem uma avaliação? Não sabem ainda da complexidade, vão assumir um compromisso para entregar amanhã. Eu tenho mania, eu sempre estabeleço prazo mínimo, 13 dias úteis. 13 dias úteis. Se eu concluir com 4 dias, ótimo. Mas eu contratualmente avancei o compromisso de entregar com 13 dias úteis. Percebem? Aí o cliente diz assim, não, mas 13 é muito absurdo, eu preciso... Então vocês ajustem, mas não cedam ao canto da sereia. Tipo, você está recebendo 10, 15, 20 mil reais, que é para ontem. Nada mal elaborado gera efeitos positivos. Ok? Estabeleçam sempre prazo na elaboração do seu serviço. Gente, para a gente ganhar tempo,
Esta é uma das minutas, uma minuta de contrato estabelecida, disponibilizada no portal culturaimobiliaria.com.br. Editável. Baixem-na e utilizem-na como melhor lhes aprouver. Parágrafo. Aqui, parágrafo único. O contratante se compromete a viabilizar o acesso do avaliador aos bens a serem avaliados imediatamente. Gente, cuidado, porque eu quase apanho. Quase apanho, literalmente. Nos dizem assim, quase toma porrada. Uma avaliação. Uma em Luiz Eduardo Magalhães. Alguém conhece aqui Luiz Eduardo Magalhães? Eu, trabalhando numa avaliação em parceria com um avaliador, uma grande propriedade pública, viu? Todo mundo tem acesso. Aí lá vou eu, olhando. Aí começamos a usar a coleta dos acervos fotográficos. Daqui a pouco, coisa de cinema, para o carro, abre as portas, saltam, tudo armado. Eu vou me permitir aqui não proferir as palavras gentis. Tipo, que pipoca é essa que você... Aí eu estava com esse equipamento aqui. Ó. É minha neguinha, é que me acompanha. Eu aí peguei, deu flex no carro, abriu, eu aí digo, só meu irmão, só um instante. Coloquei lá no carro, fechei o carro. E os caras aí partiram. Né? Quem autorizou? Quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Só que eu estava na condição, eu estava na parceria, eu não era o perito do juízo. O perito do juízo era um ex-aluno meu, um colega meu, que, dado a complexidade, me perguntou se faríamos em parceria. Eu digo, claro, é melhor ter dividido, porque não tem nada. Aí, o cara chegou e eu digo, pronto, meu irmão, olha, esse é o teatro, né? Digo, meu irmão, sem problema, o que é que você quer saber? É o seguinte, nós estamos aqui cumprindo o mandado judicial. O senhor conhece o doutor Aroca, primo de Sodunga? Resultado. Quando eu falei cumprimento de mandato judicial, os caras já... Eu digo, eu sou perito avaliador, esse aqui é um colega. Aí chega um outro carro bacana, né? Vence o carro. Aí salta o magnata. Olha a postura. Os quatro que saltaram no carro armados. E chega o carrão. E aí o cara vira para mim e diz, bom dia. Eu digo, bom dia, com alegria. Tudo bem? E aí disse, quem são vocês? Eu digo, bem, meu nome é Nilson Araújo, e o senhor, ele é fulano de tal. Sim, mas telefonaram aqui para ter problema, estaria dentro caso não nos identificássemos. O senhor conhece o juiz aqui da comarca? O juiz da comarca? É, nós estamos com um mandado. Sim, mas é sobre o quê? Eu digo, o senhor é dono aqui da propriedade, não é isso? Ele é. Eu digo, o senhor tem advogado? Ele disse, claro, tem. Por gentileza, diga para o colega. Ele aí ligou. Alô, doutor? Só um minutinho que o colega aqui quer me falar. Colega, tudo bem? Como vai? Wilson, sou lá de Salvador, cumprindo aqui, não sei se você tem conhecimento do processo do público. Aí as explicações que eu daria no leigo, eu já dei. Vocês já entendiam, passei para ele. Aí ele deu sinal aos capangas. E aí começamos a conversar. Você tem um cartão? Eu digo, claro. Outra coisa, corretor de imóveis, perito avaliador, corretor de imóveis avaliador, não pode andar desarmado. Corretor de imóveis avaliador tem que estar municiado. E a munição do corretor é cartão de visita, de preferência bonito, bem elaborado. Tipo, não economizem. Tipo, jato de tinta, imprimam-nos a laser. Tem situações que você passa até um verniz.
Sabe o que acontece? Dei o cartão ao cidadão. Nessa brincadeira eu terminei meu trabalho. Valeu o susto. Valeu o susto. Estou dizendo o que aconteceu comigo. Eu vacilei. Eu, por me encontrar numa área pública, não imaginei que era perigoso a coisa. Estou comentando com vocês, se aconteceu comigo, pode acontecer com vocês. Então, qual o procedimento de uma avaliação? Identifiquem e façam isso aqui, ó. Se compromete a viabilizar o acesso, agendem. Quando vocês chegarem, a pessoa já está esperando por vocês, para que vocês não tenham surpresas. Bem, gente, o papo é o seguinte, ó. Dizem que quem não é visto não é lembrado. Se vocês me permitirem, eu vou apresentar aqui a vocês um projeto que eu estou vinculado, que é voltado para o segmento imobiliário, que é esse aqui. O Instituto de Cultura Imobiliária tem um resumo executivo para vocês. A missão é investir em processo de ensino e aprendizagem que capacite seus egressos, liderado por mim e outros da nossa equipe, fundado em 2006, figurou, pois, entre os pioneiros na docência. O ICI selecionou. Esse resumo eu depois disponibilizarei para vocês também, tendo interesse, né? Emissão de laudo de avaliação imobiliária. Por que eu digo emissão de laudo de avaliação? Porque eu estou na condição, às vezes, de perito avaliador. Gente, não existe a função de perito judicial. O perito judicial ele está nesta condição quando designado pelo juiz. Ultrapassada aquela missão, agora, nada impede que vocês identifiquem-se como peritos avaliadores. O que é um perito? É um profissional que detém conhecimentos mais aprofundados acerca do tema. Então, pô, eu estou no mercado, 40 anos de mercado, fazendo avaliação há alguns meses. Eu posso, dentro do contexto etimológico, posicionar como perito avaliador. Bruno, sendo habilitada hoje, segunda-feira, já faz um cartão de perito avaliador no preço sua vida para ingresso. De repente, você já trabalha com avaliação do tempo. Mas, se não for assim, tenha cautela. Leia os 16 novos colegas que nos dão a oportunidade de estar aqui neste evento. Ok? Então, falei para vocês do software, web com a... O Inálvaro é da nossa equipe, o Juvencio Marins, o Fábio Costa, mais uma vez, Fábio, obrigado pelo apoio que dedica ao Instituto e aos projetos do ICI. Bem, no nosso cronograma, a Consuelo Leal chamou a atenção, Nilson, reserve um espaço dentro do tempo previsto para os questionamentos. Porque se eu me soltar aqui, a gente fica alguns dias trabalhando. Então, a partir desse instante, para que se torne rico o nosso encontro, eu me coloco à disposição para os esclarecimentos acerca do tema. Sei, inclusive, da ânsia de muitos em obterem informações. Mas, por mais que se queira, não tem como, neste pequeno intervalo, trazer as informações que vocês precisam. Portanto, eu me coloco à disposição de quaisquer funções para os esclarecimentos. Quem foi que no intervalo disse assim, anote quando a gente voltar, quem vai nos brindar com a primeira questão? Eu não gosto. Sim. Parece que entendeu. Eu não gosto quando o aluno fica assim. Também. Primeiro eu, agonia retada, né? Eu não gosto. Isso aí é educação, pessoal. A pergunta de novo, professor. A pergunta de novo. Ele fica assim, todo mundo.
Quem tem alguma dúvida, qualquer que seja. Oi! Tá vendo você? Diga seu nome, meu irmão. Robert, diga, Robert. Minha dúvida é a seguinte: você fez lá a perícia, aí na hora do seu pagamento, não recebeu nada. Funcionário, né? Aí como que a gente recorre? Robert, vocês ouviram a pergunta, né? Deixa eu lhe dar uma boa notícia. A boa notícia que eu vou dar-lhes é a seguinte: olha a vantagem de ser um perito avaliador. Eu depreendo que o seu questionamento nasça exatamente de uma perícia judicial. No perícia judicial, existem vários procedimentos a serem observados. Quem é o perito do juízo? É o profissional de confiança do juiz. O juiz, quando lhe identifica, ele manda lhe intimar para que você se posicione. E tudo na justiça tem prazo, hein, gente? No âmbito judicial, existem muitas expressões latinas, tipo dormientibus non socorrent jus. Direito não socorre os que dormem. Então, vocês já sabem que na condição de peritos avaliadores judiciais, designados que sejam, existe prazo. 5 dias. Então, é isso, Consuelo? 5 dias? Então, Exatamente. neste prazo, você tem que se manifestar. Se você aceita o encargo, ato contínuo, você tem que apresentar uma proposta. Então, o perito avaliador, quando ele parte para fazer uma perícia, amigo, a boa notícia é essa: os honorários já estão acreditados à disposição do perito. Você não sai à toa. E mais, olha que coisa boa, olha, o juiz pode, a requerimento, determinar a liberação de 50% dos seus honorários imediatamente. E os outros 50% na entrega do laudo de avaliação. Então, não existe risco. Agora, jogo aberto? Olha o pepino, hein? Mas isso para quem é perito, né? A gente está falando de perícia judicial. Perícia judicial. Agora, olha o pepino, hein? Já aconteceu comigo. Gente, eu estou falando para o mundo, hein? Está sendo transmitido. Eu já fui alcançar uma distinção de ser designado perito. E tinha lá o equivalente a 2 salários mínimos. Qual é que procedência era? Eu olhei o tamanho do osso e digo, o que eu fiz? Eu não fiz por escrito, não. Eu procurei o juiz. Excelência, bom dia, família. Data bem, né? Quero agradecer pela distinção, mas eu queria ponderar com o senhor o seguinte: a complexidade dessa avaliação. Olha, eu possivelmente precise aqui de contador da aferição, e os honorários designados, seguramente, olha o linguajar, seguramente não suportam isso. Razão pela qual eu quero que o senhor reveja, porque não há condição de fazer. Você foi educado, cortês, tudo mais. Porque o fato de vocês serem designados como peritos não implica que vocês tenham que fazer. Agora, se você assumiu, faça, senão o bicho pega. Entendeu? Então, o perito judicial, quando no mistério da sua função, ele, quando parte para o front, para a realização do seu trabalho, os seus honorários já estão acreditados. Deixa eu aproveitar e dar-lhes uma dica. Porque, às vezes, por ignorância, meu pai sempre dizia: meu filho, cuidado, o nosso vernáculo é dos mais difíceis. Honorário, no singular, significa uma coisa. O que nós queiramos que signifique é a remuneração pela prestação dos nossos serviços, honorários, no plural.
Honorário é um título honorífico. E honorários é, olha, larjado. Entendido, meu irmão? Ó, continua à disposição para as dúvidas e curiosidades. Quando é que vai ter um curso aqui? Quem falou? Viu? Bem, este curso, da última vez que fizemos, eu estive estudando junto com o Contiguipa e a turma Darlan, a turma se entusiasmou, Darlan, por sua culpa, Darlan. Deixa eu puxar sua orelha publicamente aqui, Darlan. Darlan me exigiu outro curso. Quando chegamos aqui, só quem apareceu foi Contiguipa. Aí eu ministrei o curso só para ele. Não, repare, olha, só fechando aqui, tá, Darlan? Se liga aqui, ó. Só perguntando aqui, ó. Amanhã, literalmente, eu estou me deslocando para Maceió. Guerreiro, Vilmar Pinto, meu irmão. Amanhã lhe dou esse abraço. Estarei com os colegas alagoanos ministrando esse curso. Esse curso, normalmente, nós fazemos em 3 dias. É um intensivão. São 24 horas soro na veia. Hoje o ICI trabalha com a UTI. Já ouviram falar de UTI? Fora de um sistema ambulatorial ou hospitalar? O ICI hoje está trabalhando com UTI. Unidade de treinamento intensivo. Então, a gente passa 24 horas de imersão. Então, a colega que fez o questionamento é o seguinte: o Contiguipa tem se proposto sempre a nos auxiliar. Dalmir Bandeira é um guerreiro aqui. O Luciano está ali. Então, o papo é o seguinte: a partir de agora, havendo interesse, tem lá nosso portal também, do Imobiliária. Você se posiciona, a gente programa uma data e, tendo demanda, a gente chega. A gente faz. São 3 dias. Jogo aberto? O que é que a gente tem feito? Tem algumas regiões que a gente se depara com colegas religiosos. Uns não trabalham dia de sábado, outros não trabalham dia de sábado. Lá em Alagoas, Vilmar Pinto me pediu, e é o único estado que os corretores preferem trabalhar assim, sexta, sábado e domingo, porque eles conseguem unir os seus interesses nos dias tranquilos, né? Então, para a gente não tem problema, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, são 3 dias, são 24 horas de instrução. E qual o custo do curso? O custo depende do... Não, nesse caso aí, o custo é o seguinte, o único... Deixa eu até justificar, viu, gente? Deixa eu justificar. Essas atividades do Instituto de Cultura Imobiliária nada tem a ver com o CRES, porque é um peso que eu carrego na minha vida. Eu fui presidente do CRES, continuo apoiando a categoria e apoiando o meu presidente, Samuel Flávio, mas eu sou professor licenciado pela Universidade Católica, pesquisador, tenho livros escritos, né, voltados para o segmento, e as pessoas me dão pedrada o tempo todo. Tipo, eu tenho isso como profissão. Por exemplo, eu estou aqui hoje com vocês, o que não aconteceria em outro estado, fique claro que isso está sendo transmitido. Em outros estados eu cobro. Aqui na Bahia eu não admito receber 1 centavo, porque eu tomo pedrada. Aí, no Maracutaia com o presidente, já tá. Então, agora, fora do eixo Cresce Amigo, aí eu me entendo com o Instituto de Cultura Imobiliária. Agora, por que eu pedi para fazer a ressalva? Porque vocês vão entrar no portal e vão verificar que no Brasil, o lugar mais barato que é disponibilizado esse curso é em Alagoas. Porque Vilmar Pinto, presidente do Cresce Alagoas, me exigiu um diferencial para os corretores alagoanos. Tipo, ele disponibiliza, o Cresce disponibiliza o auditório, serve o coffee break para o pessoal e pediu uma contrapartida, um valor diferenciado. O que eu não posso fazer na Bahia, infelizmente, pelas razões expostas. Tipo, fui presidente, sou vice-presidente. Então, aqui na Bahia, em qualquer cidade, R$ 990 para quem tenha disponibilidade de pagamento à vista, ou em 10 suaves parcelas fixas de R$ 120. Este é o valor do investimento, ou 2 parcelas de 550, ou, fica aqui a dica, hein? Fica aqui a dica.
Já aconteceu. Empresas que sabem do potencial de informações que rola, e aí patrocinam. Paga a passagem do instrutor, paga a hospedagem do instrutor, e isso é reduzido no valor do curso. Estou dizendo a vocês que, por exemplo, o rei da avaliação lá em Tapetinga, se quiser patrocinar, Potiguiba aqui, ou seja, quando tem patrocínio, esse valor cai. Diga, Darlan. Para deixar claro aqui, quando a gente fez uma turma para fazer o curso, apareceu quase 30 pessoas. Eu sei disso. Me deixaram uma situação embaixo. 30 pessoas inscritas. Na hora não apareceu A gente ninguém. fez um grupo no WhatsApp, deixou tudo detalhadinho, tudo certo. Chegou na hora, todo mundo começou a assumir, todo mundo, e só ficou eu e Potiguiba para resolver. Mas fique tranquilo pelo seguinte, olha. Por isso que eu falava agora, quem for fazer o curso, só faz o curso depois do pagamento feito pela imobiliária. 50%. Mas fique tranquilo, olha. O bom, você sabe o que é? Eu sou corretor de imóveis. Né? Eu compreendo as situações e hoje já estou vacinado. O Potiguiba tem chegado ali, ó. Bandeira, Dalmi Bandeira. Nilson, quem tá, ele sempre disse, quem está aqui não é o delegado do CRES, é Dalmi Bandeira, não é, Dalmi? Correto. E aí, sem problema. Então, estamos à disposição. Mais questionamento. Sobre avaliação, todo mundo entendeu tudo, né? Você, Bruna. Gente, então, só me resta aqui, neste momento final, agradecer, tá, aos parceiros, o nosso superintendente, o companheiro Marcos Well, né, a nossa conselheira, diretora de eventos, Mocheta Leal, carinhosamente a chama, o companheiro Mário Augusto, Dalmir Bandeira, Luciano, meu irmão, João, cadê o João? Ô, meu irmãozão, aí, ó, se porventura lhe procurarem, você nos notifica, porque temos todo carinho e maior interesse em atender. Hoje, olha, nós trabalhamos no Brasil inteiro. Cursos Amazonas, Maranhão, Rio Grande do Norte. Onde a gente vai? Não, são vários cursos. Avaliação de imóveis, documentação cartorária. Noel Silva, a maior autoridade em documentação imobiliária do Brasil. Digo isso sem medo de errar. É do nosso quadro de docentes. Documentação cartorária. Administração em locações urbanas. Esse curso, ele facilita a vida de quem quer faturar com aluguel de imóvel. Temos um curso que é muito solicitado. Práticas contratuais. É um curso voltado para a área de elaboração de contratos. Tivemos quase um grande parceiro, o Petros Mendonça, meu irmão, um abraço. Não foi possível compatibilizar a nossa agenda, mas o fato é que hoje nós temos esse curso também disponibilizado. Práticas contratuais. E o mundo é digital. Fábio Costa, especialista em comunicação digital, criou um curso voltado para corretores de imóveis. Ele ensina como o corretor de imóveis ganha com Facebook, com Instagram, com LinkedIn, com as redes. Porque normalmente você fica para mandar piadinha, aqueles filmes picantes que nem todo mundo pode ver. Tá? E o Fábio mostra como você pode pegar esse ambiente e reverter em negócios. Riscos e oportunidades da internet contigo. Esse curso é novo, viu? Do Fábio Costa, com a Tec Plus, aqui nossas homenagens à Tec Plus, tecnologia imobiliária, serviço do corretor de imóveis brasileiro. Todos esses cursos nós os realizamos em todo o Brasil, como está sendo transmitido, né? Havendo interesse, culturaimobiliaria.com.br.
Queria fazer uma foto com todos. Vamos lá? Tá Eu frente tô. Que horas tem seu relógio? Hein? É porque no meu 13 horas. Conchita, 13 horas, missão cumprida. Vamos lá, junta aí rapidinho. Olha, pra gente esconder as cadeiras vazias. Sentado, Vou ensinar um truque, sentado mesmo. sentado, pra fazer aquela foto. Certo? Vamos lá. Nilson. Ó. Senta aí, gente, pra aparecer essa foto maravilhosa. Vamos lá, pessoal. Senta lá. Por favor. Isso aí. 2 minutinhos só, Ficaram um pouco as cadeiras vazias. Eu vou ensinar uma técnica para a gente cobrir as cadeiras, ficar lotado. Eu vou colocar mais de 1000 corretores de vitória da Clínica para trás. Então, quando eu falar já, vocês levantam a mão, ok? 1, 2, 3 e já! Show! Bola, velho. Vou tirar outra. 1, 2, 3 e já! Show! Espera aí um pouquinho, vou tomar uma reunião. Valeu! Deixa o pessoal sem não. Não, rapidinho. Os formandos, por favor, nós vamos fazer uma foto aqui com todos os formandos. Foi um prazer receber vocês aqui e até a próxima. Obrigado. Vou parar a gravação. Tá, pare. Está na gravação. Passou? Ponto.